Sermão do Monte, capítulo 35, parte 2. Adoração. Afortunadamente para nós, nosso Senhor conhece as nossas fraquezas, percebe o quanto carecemos de instrução. E foi por esse motivo que Ele dividiu o assunto diante de nós. Pois não somente Ele anunciou o princípio básico, mas também dissecou-o para nós, nessas 3 sessões que prosseguiremos considerando. Meditemos agora sobre a primeira petição que diz: santificado seja o teu nome. Agora já nos conscientizamos do fato que estamos na presença de Deus, do fato que Ele é o nosso Pai Celeste. Por conseguinte, conforme diz Cristo, essa deveria ser nossa primeira petição. Esse deveria ser o nosso primeiro desejo. Santificado seja o teu nome. O que significam essas palavras? Consideremos brevemente. O vocábulo santificado significa reverenciado, considerado santo. Contudo, por qual motivo Jesus disse: santificado seja o teu nome? O que representam as palavras teu nome? Estamos familiarizados com o fato que era dessa maneira que os judeus daquela época comumente aludiam ao próprio Deus. Sem importar o que possamos criticar nos judeus dos dias do Antigo Testamento, e por maiores que tenham sido as suas falhas, seja como for, houve uma coisa na qual eles merecem a mais alta recomendação e elogio. Refiro-me ao senso que eles tinham da grandeza, da majestade e da santidade de Deus. Você deve estar recordado que o senso deles quanto a isso era tão desenvolvido que se tornou costumeiro entre eles jamais proferir o nome divino Yahvé, porquanto sentiam que o próprio nome e até as letras formadoras desse nome eram tão sagradas e santas, e eles mesmos tão diminutos e indignos, que não ousavam mencioná-lo, e referiram-se a Deus como teu nome, a fim de evitarem o emprego do vocábulo Yahvé, propriamente dito. Assim sendo, o nome do presente caso aponta para o próprio Deus. E também aprendemos que o propósito dessa petição é exprimir esse desejo que o próprio Deus seja reverenciado, seja santificado, que o próprio nome de Deus e tudo quanto esse nome denota e representa seja honrado entre os homens, tornando-se um nome respeitado e reverenciado diante do mundo inteiro. Mas talvez, à luz do ensino do Antigo Testamento, nos seja proveitoso ampliar esse conceito um pouco mais. Em outras palavras, o nome significa tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus, tudo quanto nos foi revelado a respeito de Deus. Significa Deus em todos os seus atributos, Deus em tudo quanto Ele é em si mesmo, Deus em tudo quanto Ele tem realizado e continua realizando. Você deve saber que Deus revela-se aos filhos de Israel sob diversos nomes. Ele usara certo vocábulo para indicar a sua pessoa, El ou Elohim, o qual aponta para o seu poder, para a sua força. Assim, ao utilizar-se desse nome particular, Deus estava transmitindo aos homens um certo senso de seu poder, do seu domínio. Mais tarde, Deus se revelou através daquele outro grande e admirável nome
Yahvé, que significa autoexistente, o sou que sou, o eternamente autoexistente. Houve outros nomes mediante os quais Deus descreveu a si mesmo, a saber, Yahvé Jireh, o Senhor proverá, Yahvé Rafá, o Senhor cura, Yahvé Nissi, o Senhor é o nosso pendão, Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz, Yahvé Ra, o Senhor é o nosso pastor, Yahvé Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, e ainda Yahvé Shammah, o Senhor está presente. Ao lermos o Antigo Testamento, sobretudo quando lemos o original hebraico, vemos que todos esses nomes de Deus foram usados com certa frequência. Ao atribuir a si mesmos esses diversos nomes, Deus estava revelando facetas de sua pessoa, como também aspectos de sua natureza, de seu ser, de seu caráter e de seus atributos, para conhecimento da humanidade. Em certo sentido, pois, as palavras "o teu nome" envolvem tudo isso. O Senhor Jesus estava ensinando aqui a orarmos para que a humanidade inteira venha a conhecer a Deus dessa maneira, que o mundo inteiro venha a honrar a Deus desse modo. Isso reflete um desejo profundo e ardente em prol da honra e glória de Deus. Não é possível alguém ler o quarto evangelho sem perceber claramente que essa era a paixão consumidora do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa ideia pode ser reencontrada naquela grande oração sumo sacerdotal de Jesus em João 17, no trecho onde ele declara: "Eu te glorifiquei na terra", versículo 4, e também: "Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo", versículo 6. O Senhor Jesus estava sempre preocupado em atribuir glória ao Pai. Ele mesmo declarou: "Eu não procuro a minha própria glória", João capítulo 8, versículo 50. Ninguém pode entender realmente a vida terrena de Cristo a não ser nesses termos. Ele conhecia aquela glória que pertence perenemente a Deus Pai, a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João capítulo 17, versículo 5. Cristo já havia contemplado e já havia participado plenamente dessa glória na eternidade passada. Estava pleno desse senso da glória de Deus, e o seu único anelo era que a humanidade viesse a conhecê-la e experimentá-la também. Quão indignas e inadequadas são as ideias e noções que o mundo tem acerca de Deus. Se você comparasse as suas próprias ideias a respeito de Deus com o ensinamento bíblico, logo entenderia o que estou querendo dizer. Falta-nos até mesmo aquele senso correto da grandeza, do poder e da majestade de Deus. Basta-nos ouvir os homens discutindo sobre Deus para observarmos com que descaso eles usam a palavra Deus. Não é que eu esteja advogando o retorno à prática dos antigos judeus. Penso que eles enxergaram, mas é quase alarmante ver a maneira como todos pendemos por usar de modo negligente o nome do Senhor. É óbvio que não percebemos que estamos falando acerca do Deus bendito, eterno, absoluto e todo-poderoso.